Extração de DNA é um tópico que já caiu no Enem e hoje a gente não vai ver só na teoria não, a gente vai ver na prática, então se liga nesse vídeo. Agora eu vou ensinar para vocês de modo bem simples como ocorre a extração do DNA de cebola. Galera, eu peguei na verdade coisas que eu encontrei em casa, então peguei assim tudo na doida agora para fazer esse vídeo para vocês. E não me preparei muito bem, mas bora ver se dá certo esse experimento, olha. Então olha pra cá, eu vou mostrar, peguei uma tábua, pode focar aqui. Isso aqui usa pra cortar carne, alguma coisa, olha, eu tô usando faca, mas se você é menor de idade e na presença de um adulto, tá galera? Apesar que essa faca não tem ponto, mas tudo bem. Aí eu pego, cortando a cebola, né? Tem gente que faz com uma cebola inteira. Eu não vou fazer com uma cebola inteira, tá? Eu vou fazer só com um pouquinho. Porque eu tenho que fazer comida aqui em casa ainda, então eu vou aproveitar essa cebola depois para fazer comida. Então eu estou cortando aqui, uma técnica aqui. Olha, eu vou cortar um pouco da cebola, olha. Um pouquinho, não vou cortar muito. Tá vendo? Isso aqui é o que eu vou extrair o DNA. Lembrando que ela tem parede celular, ela tem membrana plasmática, tá? Então dá uma amassada aqui, uma macerada na cebola, dando uma cortada. O que eu vou fazer com essa cebola aqui? Eu vou pegar um copo, tá vendo esse copo? Copo normal, isso aqui você pode encontrar na sua casa. Vou colocar um pouco de água, vou colocar mais ou menos até aqui, olha, como eu falei, não tem nada quantidade de ml, tá? Eu tô fazendo isso aqui, que você pode fazer na sua casa normal. Vou pegar, vou colocar a cebola aqui dentro, olha. Colocar a cebola, tudinho. A Kennedy, quantos ml tem aqui? Cara, coloca quase um copo cheio, não precisa um copo cheio. Coloca aqui colocando a cebola. Pegando alguma coisinha. Só que só a cebola com a água não vira uma solução. Eu quero que isso vire uma solução, por isso que a gente usa o sal. Então, se cair algum dia no Enem falando qual a importância do sal para a extração do DNA, você vai dizer que é para virar uma solução. Mexe com toda a calma do mundo. Lembrando, galera, que o DNA ele é negativo, né? Devido ao fosfato. Então, colocando sal aqui, um pouquinho de sal, para virar uma solução. Estou mexendo. Só que o DNA, onde é que está o DNA dentro da célula? Principalmente a maior quantidade de DNA. Está dentro do núcleo. Só que eu tenho que quebrar esse núcleo. Eu tenho que lisar o núcleo e a membrana plasmática. Quem é que vai fazer isso? É o detergente. O detergente, tentando não mostrar a marca aqui, tá? Eu vou colocar um pouquinho de detergente. Geralmente o pessoal usa detergente incolor para parecer melhor. O detergente ele vai fazer a digestão da membrana, vai fazer a lise, na verdade, da membrana plasmática. Cair no Enem, qual a função do detergente? É fazer a lise. Então vou colocar com toda a calma do mundo aqui, tá? Colocar pra... Tem gente que coloca só um pouquinho de detergente. Eu já tinha feito um experimento antes, colocando um pouquinho, não deu certo. Então estou usando a minha técnica aqui, colocando mais. Só toma cuidado para não formar bolha, então mexe com calma. Qual a função do detergente mesmo? Ele está alisando aqui. Aí você vai fazer isso, vai mexer, colocar mais um pouquinho, que antes colocaste muito, sem problema. Estou mexendo aqui. Aí tá pronto. O que eu vou fazer com isso agora, galera? Eu vou pegar essa solução com o detergente que eu preparei e eu vou colocar isso aqui em banho-maria durante 20 minutos. Antes de colocar em banho-maria, o que eu vou fazer? Eu separei um pouquinho de álcool, tá? Coloquei álcool e eu vou colocar na geladeira. Eu só tinha em casa, eu confesso, álcool em gel. Então usei álcool em gel. Pode dar certo ou pode não dar certo. Mas geralmente o recomendado é fazer com álcool líquido. Peguei aqui uma vasilha e eu vou colocar dentro do refrigerador. Não tem problema que mesmo o álcool líquido, ele não vai ficar sólido, tá, galera? Então você vai deixar aqui o tempo de 20 minutos, o tempo que vai ficar no banho-maria. Agora que a gente fez a solução, tudo bacana, a gente vai colocar em banho-maria. Então dá uma olhada aqui. Galera, tem que ser na presença de um adulto, tá? Eu peguei uma vasilha, enchi de água, vou deixar em fogo baixo e eu vou deixar o copo aqui. Você vai deixar aproximadamente durante 20 minutos, deixa aqui em banho-maria. E depois você tem que pegar com luva. Faça isso na presença de um adulto, tudo bonitinho. Então bora deixar aqui marcar 20 minutos. Depois a gente vai tirar para ver, para ajudar na lise, tá? Na lise. Então bora deixar aqui tudo bonitinho. Agora que eu desliguei aqui o fogo,
eu vou pegar o copo que ficou aqui em banho-maria por um tempo, tá? Pegar aqui, sempre na ajuda de um adulto. Tá tudo queimado isso aqui, sinal que estou usando, tá, galera? E eu vou colocar, então, o banho-maria, ele ajudou a desfazer os fosfolipídios e até desativar algumas enzimas que estavam aqui que poderiam cortar até o DNA, algumas DNases, tá? Então, é para isso que serviu o banho-maria também. Agora eu vou colocar durante 5 minutos no gelo. Então a gente pode deixar aqui no gelo, o copo no gelo durante 5 minutos. Não tinha muito gelo em casa. Vamos deixar aqui durante 5 minutos para resfriar. Galera, agora o que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar, vou pegar a solução que eu fiz lá em banho-maria e já tirei o álcool lá do congelador. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, dá uma olhada. Eu coloquei aqui num copinho o álcool, como eu falei, ele é o que tinha em casa, era em gel, mas já está geladinho aqui. Eu peguei a solução que já coloquei aqui para ficar 5 minutos lá no gelo. E geralmente o pessoal tem um tubo de ensaio ou outro copo. Eu achei mais bonito, um pouco mais parecido aqui em casa com o tubo de ensaio, era uma taça aqui, então é o que a gente vai fazer com ela. Só que eu não posso colocar a solução toda assim diretamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar a solução. Sei que eu vou fazer uma besteirada aqui. Geralmente fazem com filtro de papel. Eu estava sem filtro de papel aqui em casa. Eu estava com esse filtro. Isso não é um filtro que eu faço café em casa, tá? Esse filtro aqui eu tinha comprado. É menos de R$2. Então eu dei uma coada aqui, tá? Para colocar mais um pouquinho. Estou fazendo aqui. Se você estivesse fazendo isso, a sua mãe ia lhe matar. Mas tudo bem, coloquei aqui a solução. Agora que eu estou aqui com solução, com toda a calma do mundo, sabe? Com toda a calma do mundo, você vai pegar esse álcool aqui e vai jogando. Com toda a calma, bora jogando o álcool. Uhul! Bora jogando o álcool. Bora jogando o álcool. Olha, já dá pra ver um pouquinho o DNA aqui. Já dá pra ver. Calma, vou mostrar o que é o DNA. Eu vou pegar com toda a calma agora, eu vou mexer. Olha. Olha. Olha aqui. Só que você tem que deixar ainda pra ficar bem visível o DNA, a gente vai ter que esperar também mais uns 5 minutos aproximadamente, tá? Que vai se formar uma solução aqui e vai ficar o álcool na parte de cima, proteínas, outras coisas vão ficar na parte de baixo e o DNA ele vai ficar no meio. Então, eu já estou conseguindo ver, acho que vocês não estão conseguindo enxergar, mas bora esperar um pouco mais de 5 minutos para ver o que acontece com isso aqui. Agora, e voa lá, você pode perceber agora que dá para ver o DNA. Galera, o DNA é essa parte branquinha que está bem aqui, olha. A parte de cima, essa parte de cima que ficou no DNA, é o álcool, porque ele vai ser menos denso que a água, mas isso aqui vai ser o DNA. É claro que você não está vendo o DNA dupla hélice, tá? Mas de forma bem bonita, olha. Esse aqui é o DNA, então pode focar no meu rosto agora, por favor? A câmera, olha aqui. A gente fez, então, é um método bem simples que eu faço em casa e que eu ensinei para vocês, então não precisa de tanta técnica para você fazer a extração do DNA, mas isso é muito importante e cai no Enem. Agora que você já viu na prática como funciona a extração de DNA, muito simples, você pode fazer na sua casa. Uma coisa que já caiu no Enem, você tem que ter seu esquema também no seu caderno. Então, presta atenção que eu vou mostrar resumidamente tudo que a gente fez aqui no quadro. Bem simples, olha pra cá, você vai bater um print ou vai anotar isso aqui. O que você tem que fazer? Extração de DNA, principalmente em vegetais. Macerar vegetais, então você vai pegar, meu exemplo foi a cebola, mas tem gente que faz com morango, e eu vou dar outro exemplo que vai estar no meu material. Vai ter outra coisa, até outra forma de extrair o DNA, vai estar no meu material, tá? Vai cortar a cebola, vai macerar. Essa quebra aqui para tentar até quebrar a parede celular. O que eu fiz? Coloquei no recipiente, onde eu teria água, sal e detergente. Caiu em prova como você vai resolver no meu material. Qual a função do sal? A função do sal, galera, é tornar uma solução. Lembra que o DNA ele tem carga negativa, então tentar, na verdade, não precipitar o DNA, sempre manter, vamos dizer, ele dissolvido. Então, não tentar precipitar o DNA.
Qual é a função do detergente que caiu no Enem? A função do detergente é lisar a bicamada lipídica. Por quê? Onde é que está o DNA? Está dentro do núcleo, principalmente. Tem DNA mitocondrial, eu sei, mas a maior parte do DNA está dentro do núcleo. Eu tenho que quebrar a membrana plasmática, eu tenho que quebrar a membrana nuclear, que ela tem também essa constituição bilipídica, para poder eu chegar. Aí o que eu fiz? Deixei um tempinho em banho-maria, já preparei o álcool lá, deixei o álcool gelado. E nesse banho-maria, o que eu vou fazer? Um desarranjo dos fosfolipídios e desnaturar parcialmente algumas DNAs que poderiam cortar o DNA, clivar e impedir de a gente ver depois. Logo depois, eu adicionei o álcool gelado, que a função do álcool é aglomerar o DNA. E o álcool gelado, galera, quanto mais gelado ele vai ser, mais o DNA vai ser insolúvel nele. Então, nessa maneira, fazer com que o álcool aglomere. Caiu em prova. Qual é a função do álcool? É aglomerar. Não esquece. Então, esse aqui é o esquema de extração de DNA. Ah, é claro que daria para fazer também extração de DNA humano. Bastava você pegar um pouco de água com sal, colocar na sua boca, bochechar durante um bom tempo, bochecha, para tentar arrancar algumas células na tua boca e faz o mesmo processo. Coloca na água, aquela água com sal que você estreia na tua boca e dá aquela cuspida num copo. Aí você vai colocar um pouquinho de detergente, mais água com sal, aí mistura e faz o mesmo procedimento, alise, até você conseguir também enxergar o DNA, tá? Mas aí eu fiz o cebola porque é o mais utilizado em prova, foi o que o Enem cobrou, mas daria também fazer o Kennedy é assim que é feito em laboratório? Não. Em laboratório, principalmente, eles utilizam sangue, tá? E lembra que quando a gente utiliza sangue, a gente vai tirar dos leucócitos. Hemácia, geralmente a hemácia adulta não tem núcleo. Por isso que aí em prova você não vai extrair DNA de hemácia. Hemácia é nucleada. Geralmente de leucócito. E é utilizado, claro, outros produtos que vão fazer o papel do álcool, vão fazer, mas mais bem elaborados. Tudo bem? Agora a gente vai estudar uma técnica que eu considero muito importante, que é a eletroforese. Olha como funciona. O termo eletro quer dizer eletricidade. Forese quer dizer movimento. Galera, a gente já extraiu o DNA, já pegou lá o DNA, já extraiu. Agora, como é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar ele para quê? Eu posso, em laboratório, estudar um gene específico, sei lá, um gene para determinada doença. Kennedy, mas como é que eu sei onde está o gene? Lembra da minha outra videoaula? A gente já teve o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano já identificou onde estão todos os genes, já mapeou os genes do nosso corpo, tá? E eu sei onde está o gene. Sabe o que eu posso fazer? Pegar aquele DNA que eu extraí e jogar enzima de restrição. Para quem não lembra, a gente já teve videoaula disso, a enzima de restrição ela serve para cortar o DNA em pedaço específico. E por que não pode ser o pedaço específico do gene que eu quero estudar? Vamos dizer que eu peguei o meu DNA, olha para cá, peguei aqui o meu DNA, joguei aqui dentro uma enzima de restrição e eu cortei genes específicos que eu quis estudar. Agora eu vou pegar esse DNA e eu vou colocar para migrar dentro de um gel. Esse gel, como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês numa figura aqui ao lado. No laboratório tem uma bandeja. Essa bandeja a gente vai, como você está vendo na figura aqui, a gente vai enchê-la de água. Água, na verdade é um tampão, não é água. Tá com alguns sais, porque lembra, para eletricidade acontecer tem que ter íons, tem que estar na forma iônica. Então não pode ser só água, tem que ser um tampão. E a gente vai preparar um gelzinho. Geralmente esse gel é um gel de agarose. Pode ser de outras substâncias, mas geralmente é de agarose. A gente prepara, é como se fosse uma gelatinazinha, tá? Que a gente vai mergulhar dentro dessa estrutura, tá? A gente vai mergulhar. E esse gelzinho a gente vai ter que fazer um buraquinho nele. E dentro desse buraquinho, pode ser 1, 2, 3 buracos. E dentro desse buraquinho que a gente vai colocar o DNA. Como é que vai funcionar? Então a gente tem uma bandeja onde a gente vai mergulhar esse gel de agarose. E a gente vai fazer um buraquinho. Esse buraquinho a gente vai colocar o DNA. O que vai acontecer com o DNA? A gente vai colocar ele para migrar aqui dentro. Por isso que o nome é eletroforese. Forese é migração, eletro é porque a gente vai usar a eletricidade. Agora uma coisa muito importante que você vai anotar aí do outro lado. O DNA ele migra de onde para onde? O DNA ele é negativo, galera. O DNA ele é negativo devido ao fosfato. Logo, o negativo sempre vai migrar para o lado positivo. Os opostos se atraem. É por isso que no gel de agarose eu vou colocar, tá aqui o eletrodo, isso aqui é uma maneira simples que eu esquematizei para vocês. Eu vou colocar geralmente o DNA do lado negativo. Por que do lado negativo? Porque eu quero que ele migre para o lado positivo, tudo bem?
Agora, essa migração, ela vai acontecer de que forma? Dentro desse gel que é preparado em laboratório, o gel, dentro dele, ele tem poros, é como se fosse buracos, imagina buraco. E o DNA ele vai passando por dentro desse buraco. O problema é que, lembra que eu cortei, eu clivei o DNA com a enzima de restrição? Os fragmentos maiores, eles vão passando, mas vai ter um momento que os buracos eles vão diminuindo. Traduzindo, os fragmentos maiores, a migração é daqui para cá, tá? Os fragmentos maiores eles vão ficando para trás e os fragmentos menores eles vão indo até onde eles puderem. Ou seja, se vier em prova, se eu perguntar esse fragmento bem aqui, ele é o maior fragmento ou é o menor fragmento de DNA? Quando eu falo fragmento é tamanho, tá? Ele é o menor. E o maior fragmento é o que ele ficou para trás. Galera, por analisar, saber tamanho de DNA, dá pra gente trabalhar com comparações de genes. Como assim, Kennedy? Com base no tamanho do fragmento, sim. Posso dar um exemplo para vocês? Bora imaginar que eu estou analisando aqui esses fragmentos em laboratório, olha aqui, onde eu quero analisar um gene específico. E eu tenho um controle em laboratório. C é de controle. O que é um controle em laboratório? Controle é aquele DNA que eu já estudei e eu já sei como ele é. Eu já sei. Então, a partir dele eu vou comparar com os outros. Deu para entender? Então, esse método, na verdade, é um método de comparação. É com uma coisa que eu já tenho e eu apenas vou comparar com os outros. Esse controle, bem aqui, eu já sei, já tenho certeza, porque eu já tinha estudado ele antes, que ele é heterozigoto. Mas olha que interessante, quando eu pego o DNA que já estava em laboratório, já estava clivado, e eu coloco para migrar, aparece duas bandas. E essas duas bandas eu sei, porque eu já estudei, que essa banda bem aqui é o Szão. E essa banda bem aqui é o Szinho. Só analisando isso aqui, galera, se eu te perguntar, essa migração é daqui para cá, tá? Tá aqui o buraco. Quem é a maior banda? Quem é? É o Szão, porque ele está mais para trás. A migração não acontece, então o Szinho vai ser o menor fragmento. Aí eu pego o DNA de um indivíduo 1 e de um indivíduo 2. A única coisa que eu vou fazer é comparar. Colocar e comparar. Na hora da migração, eu percebi que o indivíduo 1 não apareceu duas bandas igual ao controle. Só apareceu uma banda. E ficou bem aqui, olha. Logo eu digo que o indivíduo ele só tem Szão. Se ele só tem Szão, ele é Szão. Ele é homozigoto, tá? Enquanto que o indivíduo 2 só apareceu a banda aqui, olha. Logo eu digo que ele só tem Szinho. Traduzindo, é comparando. Então ele é Szinho. Se tivesse um indivíduo 3... que fosse igualzinho o controle, daria para eu analisar que ele é heterozigoto, tá? Galera, não é só para doenças que eu posso fazer isso. Eu posso utilizar esse método de eletroforese para analisar também teste de paternidade que a gente vai estudar futuramente. Então bate um print disso aqui, anota isso aqui. Só que, Kennedy, eu coloco para migrar o DNA e quando termina a migração lá, eu deixo lá migrando. Dá para enxergar de primeiro, já olho, dá para enxergar o DNA? Não. É por isso que para você visualizar o DNA, geralmente você marca ele, geralmente ou com brometo de etídio, que é uma substância, ou você joga outras substâncias que não são cancerígenas hoje, tá? E como é que você vai visualizar o DNA? Ou você pode utilizar o ultravioleta, olha aqui, uma figura aqui no lado, mostrando o ultravioleta, tá? É uma técnica, o problema é que é uma técnica que ela é cancerígena, porque o ultravioleta é cancerígena. Uma técnica mais moderna é a luz azul. Olha o laser azul que eu estou mostrando aqui do lado, muito mais bonito, né? Então ela é uma técnica que não é cancerígena, então você não precisa se preocupar. E dessa forma você consegue ver os fragmentos tudo bonitinho. Agora, galera, eu quero que você grave mesmo essa técnica de eletroforese, sabe por quê? Eu vou precisar dela, que daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês sequenciamento de DNA. Então, de novo, quero que você grave a migração. Os fragmentos maiores eles vão ficando para trás, os fragmentos menores que vão migrando, tá? Tudo bem? Agora bora continuar as técnicas moleculares. Antigamente em laboratório tinha muito problema quanto à quantidade de DNA, porque às vezes quando eu ia fazer um teste de investigação criminal, na cena do crime tinha pouca quantidade de DNA, ou até mesmo em laboratório, às vezes ia fazer um teste ou de paternidade, ou um teste a estudar determinado gene, e acabava colhendo pouco a amostra do DNA, acabava se perdendo. E hoje tem como replicar o DNA em laboratório. A replicação do DNA em laboratório, ou in vitro, dentro de um vitro, ela é chamada de reação em cadeia da polimerase. Polimerase, para quem não sabe, DNA polimerase, é a enzima que faz a replicação do DNA.
E agora a gente vai estudar o que a gente chama de PCR, então fica de olho que isso cai no vestibular. Olha o esquema que eu montei aqui para vocês darem aquela notada ou bater aquele print, olha. Reação em cadeia da polimerase. Do inglês, também chamado de PCR. Toda vez que você escutar o termo PCR, já sabe o que é. Só que para fazer a replicação do DNA, eu preciso de algumas substâncias que são necessárias para a replicação. O que? Bora colocar aqui o que é necessário. Um DNA molde. Eu posso ter uma pequena quantidade de DNA, a partir dele eu vou amplificar essa quantidade. Só que eu preciso de um DNA polimerase específico. Sabe por quê? Dentro do corpo de vocês, do nosso corpo na verdade, quando eu tenho uma dupla hélice, o que abre as fitas, a gente já estudou isso lá em duplicação, são enzimas. Mas no laboratório fica muito complicado trabalhar com várias enzimas. Então, o que abre o DNA, o que desnatura o DNA é a temperatura. O problema é que em laboratório, para abrir o DNA, a gente tem que utilizar uma temperatura muito elevada. E se a gente utilizasse a DNA polimerase, a enzima tradicional, ia desnaturar a enzima. Então foi pensando, até que encontraram uma bactéria chamada de termos aquáticos. E essa termos aquáticos, estudando ela consegue suportar grandes temperaturas. É por isso que a partir do estudo da termos aquáticos descobriram uma DNA polimerase, foi fabricada, chamada de DNA polimerase TAC. Então TAC vem de termos aquáticos. Então, se cair em prova que a PCR não pode ser feita em qualquer temperatura, só pode ser feita em baixas temperaturas, mentira. Eu posso aumentar em grandes temperaturas até 95 graus, só para você ter uma noção. A TAC aguenta até bem mais, mas eu posso aumentar até 95 graus Celsius, que ela aguenta, tá lá, tá firme e forte. Então, olha, DNA molde, DNA polimerase, eu preciso de um primer. Para quem viu lá em replicação comigo, eu te ensinei que para a DNA polimerase atuar, ela precisa de um local de início. O que é esse de início? Esse local é para dizer, ei, DNA polimerase, a enzima, começa a replicar daqui. Não, começa a replicar de outro pedaço. Então, primer quer dizer o início, é o local para dizer onde deve começar a replicação. Já vou mostrar, tá? E os desoxirribonucleotídeos, que é quem? No caso do DNA, adenina, timina, guanina, citosina, tá? Eu não tenho a uracila. A PCR, eu vou pegar todas essas substâncias, eu vou colocar dentro de um vidrinho, tá? Também eu coloco o magnésio, tá, galera? Porque o magnésio ele é muito importante para a replicação do DNA. Eu vou colocar dentro de um vidrinho e eu preciso também, além de colocar nesse vidrinho, eu preciso de uma máquina que vai fazer a PCR, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela é chamada de máquina de PCR. Ela que vai fazer a ciclagem, ela que vai fazer o que eu estou mostrando aqui várias vezes. Essa máquina de PCR é muito comum ser encontrada em laboratório. Dentro dela, qual é a função dela? É aumentar e diminuir a temperatura para que a replicação ela aconteça. Então, olha quais são os processos de PCR. Eles são divididos em 3 fases especificamente. A primeira fase é a fase de desnaturação. Essa temperatura aqui ela não é obrigatória. Cada laboratório pode otimizar essa temperatura. Determinado laboratório encontrou que 95 era melhor. Sem problema, isso aqui é uma média, tá? 94 graus Celsius é a temperatura exata que eu vou abrir as fitas. Então vai ocorrer o que a gente chama de desnaturação. Eu vou romper aqui o que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? Então eu vou desnaturar. Aí o que a máquina dentro da máquina faz? A gente programa ela nela, ela aumenta e depois ela diminui a temperatura. Aproximadamente 55, 54. Tem laboratório quase não sai, que trabalha com 65 graus. Não tem problema. Essa fase de anelamento é a fase específica para grudar o primer. Lembrando, galera, que as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Uma vai num sentido e a outra vai no sentido inverso. Para quem estudou DNA comigo, eu ensinei que sempre o sentido de leitura é de 5 linhas para 3 linhas. Se uma fita está de 5 linhas para 3 linhas, a outra vai estar ao contrário, 5 linhas para 3 linhas. Eu vou precisar de 2 primers. Um primer para grudar aqui e outro primer para grudar na outra fita. A gente chama de forge e reverse. É os tipos de primer, tá? Só que olha que interessante. Para que serve o primer? O primer é um oligonucleotídeo. Geralmente ele é até feito de RNA, sabia? De RNA, que ele gruda aqui. Onde o primer grudar é onde a polimerase ela vai começar a replicar. Sabe por que o primer é importante? Porque, olha,
eu não quero replicar todo o DNA, eu quero replicar um gene específico do DNA. O Prime me permite isso, porque eu produzo um Prime em laboratório que vai grudar naquele gene específico. Ah, eu quero replicar 3 genes de uma vez. Eu grudo o Prime para ele grudar, para ele replicar os 3 genes. Então o Prime ele me possibilita isso. O que o Prime ele dá? É isso que eu quero que vocês gravem. O Prime ele dá uma ponta de uma hidroxila. E essa pontinha de hidroxila que é importante para que a DNA polimerase comece a atuar. Lembrando, galera, que a DNA polimerase ela vai começar a atuar e vai começar a replicar sempre no sentido de 5' para 3'. Depois, o que vai acontecer? Pode replicar nessa temperatura? Pode. Mas lembra que toda enzima ela tem uma temperatura ótima. E a temperatura ótima da TAC é aproximadamente 72 graus. Lembrando que é uma DNA polimerase que aguenta grande temperatura. Essa é a fase que a gente chama de extensão. É a fase que acontece a duplicação do DNA. E olha que interessante. Sempre a duplicação, imagina que esse aqui, que eu fiz uma bolinha aqui, é a DNA polimerase. Nessa fita de cima, vai de 5' para 3'. E a de baixo vai de 5' para 3'. Só que ao contrário, 5' para 3'. A partir de uma fita de DNA, eu consigo produzir 2 fitas. E galera, isso aqui é só um ciclo, Sabe o que a máquina ela vai fazer? Tá vendo essas aqui que foram produzidas? Eu vou replicar de novo, vou começar desnaturação, anelamento, extensão. Aí vai voltar, desnaturação, anelamento, extensão. Por isso que a gente considera ciclos. E olha, eu produzi 2, essas 2 vão produzir 4, ou seja, é de modo exponencial que vai aumentando a quantidade de DNA. Como é que pode cair isso em prova? Além de você cobrar os conceitos de como é feito a PCR, ele pode perguntar a vantagem. Hoje a gente pode trabalhar com pouco DNA. Antigamente teria que trabalhar com grande quantidade, não precisa mais. Pouco DNA. Outra vantagem da PCR, eu posso amplificar trechos específicos. Então eu quero trabalhar com gene específico, eu não preciso. Eu tenho primer. Ele pode grudar onde eu quiser. Então não preciso trabalhar com todo o DNA. Eu posso trabalhar com gene específico. Então essa é a PCR, é o que a gente chama de reação em cadeia da polimerase. Agora a gente vai estudar uma técnica muito interessante, que é a técnica de sequenciamento do DNA. Qual o objetivo da técnica de sequenciamento? É descobrir no fragmento de DNA todas as bases que estão e ainda na ordem correta. Agora, para você entender a técnica de sequenciamento, você tem que ter entendido muito bem a técnica de replicação in vitro, que seria a PCR, e também a técnica de eletroforese. Deu para entender? Como é que eu vou sequenciar o DNA? Galera, geralmente a gente sequencia um DNA que a gente não conhece. Mas para a gente entender melhor, eu vou pegar um DNA aqui já conhecido, tá? Olha como funciona. Vamos imaginar que eu vou colocar em determinado aparelho, que é o sequenciador genético. Na verdade, eu vou começar mostrando o aparelho. Olha esse aparelho aqui do lado. É dentro dele que a gente vai fazer toda a reação e ele que vai analisar, ele que vai fazer essa análise. Na verdade, dentro dele vai acontecer uma eletroforese, só que é uma eletroforese de capilar, tá? É dentro desse sequenciador. Lindo ele, né? Agora olha para cá. Olha como é que eu vou fazer a reação. Vou precisar de uma fita molde de DNA. Ah, Kennedy, mas a fita molde de DNA não é dupla fita? Sim, mas eu estou mostrando uma fita simples aqui só para facilitar o nosso entendimento. Imagina tudo que eu vou fazer com essa fita, eu vou fazer também com a fita complementar, tudo bem? Vamos imaginar que uma fita que eu vou sequenciar, ela tem essa sequência. Adenina, timina, guanina, citosina. E eu quero descobrir, mas eu vou descobrir a mesma sequência. Adenina, timina, guanina e citosina. Para eu replicar o DNA, já que eu vou fazer a mesma técnica da PCR, eu vou precisar da DNA polimerase, eu vou precisar do primer. Lembra que o primer é o local que vai dizer, ei, começa aqui a replicação. E eu vou precisar das bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? Lembra para mim? Adenina, timina, guanina e citosina. Vou precisar tê-las no meio. Só que, galera, deixa eu te explicar uma coisa que eu acho que eu devo ter explicado lá em duplicação do DNA, quando a gente estudou lá em bioquímica. Vou dar um exemplo. Quer formar essa fita aqui, ATGC? Como é que funciona para formar essa fita? Vamos imaginar que eu sou a primeira base. O meu nome é adenina. Quem é que vai grudar aqui do meu lado? É a timina. Só que para a DNA polimerase grudar aqui a timina do meu lado, eu preciso, adenina, fornecer um grupamento hidroxila. Então tenho que fornecer um grupamento hidroxila. Só se eu tiver a hidroxila
que a timina vai grudar aqui do lado. Opa, a timina grudou. Vamos imaginar agora que eu sou a timina. Para que a guanina grude aqui do lado, eu vou precisar também de um grupamento hidroxila. Traduzindo, galera, para a DNA polimerase inserir todas as bases, cada base que é inserida, ela tem que ter um grupamento hidroxila. Esse é o normal. E o normal na natureza é todas já terem o grupamento hidroxila. É como se fosse uma mãozinha. Ei, vem aqui minha outra irmãzinha. Vem aqui minha outra irmãzinha. Vem aqui minha outra irmãzinha. Essa é a forma para acontecer a reação. Mas no caso do sequenciamento, não é assim que vai acontecer. Olha o que eu vou colocar no sequenciamento. Além das bases já com as hidroxilas, eu vou colocar bases marcadas sem hidroxila. Por quê, Kennedy? Já vou explicar. Além de colocar bases marcadas sem hidroxila, essas bases marcadas elas vão ter uma coloração. Elas vão emitir, na verdade, uma radiação, fluoróforo. A adenina, grava aí, ela vai ter a radiação verde. A timina vai ser vermelho, citosina vai ser azul e a guanina vai ser amarelo. Apesar que na máquina ela vai interpretar como preto, tá? Mas tudo bem. Anotou isso aqui? Então, de novo, vou ter que ter o DNA, vou ter que ter todas as reações, bases normais e bases marcadas. Bora agora para a reação. Como seria a PCR? Desnaturação, anelamento e extensão. Bora começar tudo bonitinho. Grudou a adenina. Uhul! Grudei a primeira adenina. Só que eu sou uma adenina marcada. Eu sou uma adenina sem o OH, sem hidroxila. Vai tentar grudar a timina? Ela não vai grudar. Ou seja, eu vou começar a replicação do DNA e acabou só na adenina. Foi um fragmento só com a adenina. Kennedy, pode acontecer isso sim. Bora começar outra agora, outro exemplo. Sou adenina. Fui uma adenina normal. Tem a hidroxila. Vai grudar a timina. Uhul, grudou a timina. Só que foi uma timina marcada. O que a timina marcada não tem? A hidroxila. Parou na timina. Ou seja, o outro fragmento vai ser adenina-timina. Bora dar outro exemplo. Grudou adenina. Uhul. Hidroxila aqui do lado. Grudou timina. Pegou na mão. Grudou timina aqui do lado. Ela não é marcada. Como ela não é marcada, tem hidroxila. Grudou uma guanina. Epa, a guanina ela é marcada. Como ela é marcada, ela não tem hidroxila. Parou. Traduzindo, galera, quando não tem hidroxila, quando gruda uma base sem hidroxila, a DNA polimerase ela não consegue continuar. Porque tem que ter hidroxila para ela conseguir continuar. Traduzindo, eu vou ter vários fragmentos de vários tamanhos. Toda vez que for inserido uma base marcada, eu vou ter vários fragmentos de vários tamanhos. Qual o objetivo de ter esses fragmentos de vários tamanhos? Sabe por quê? Depois eu vou pegar essa reação aqui com fragmentos de vários tamanhos e eu vou colocar numa eletroforese. Só que vai ser uma eletroforese que, em vez de colocar num gel, apesar de eu estar mostrando no gel, ela acontece dentro do sequenciador, que é um capilar apenas. Bora entender a técnica de eletroforese? Lembra que eu vou colocar o DNA para migrar, o DNA migra para o lado positivo, e na eletroforese, quem é que vai ficando para trás, galera? Quem tem maior fragmento. Quem é que vai migrando para frente? O menor fragmento. Kennedy, mas como é que eu descubro a partir disso as bases? Presta atenção. Eu sei, lá na máquina, ela vai analisar quantas bases cada fragmento tem. Vamos dizer que um fragmento que a máquina lá analisou para mim, a máquina lá de sequenciador, tem só uma base e essa uma base ela liberou verde. Eu já sei que a primeira base é a adenina. Olha que legal. Vamos imaginar lá na máquina, ela analisou duas bases nitrogenadas. Só que essas duas bases nitrogenadas liberou vermelho. Eu já sei que é a timina. Mas peraí, quando tem só uma, libera a adenina. Quando tem duas, é a timina. Então qual é a ordem? Adenina, timina. Olha que legal. A máquina também conseguiu analisar, lembrando que isso é só exemplo, que quando tem 3 bases nitrogenadas, liberou o amarelo. Amarelo é guanina, apesar que aparece preto. Epa, quando eu tenho uma é adenina, quando eu tenho 2 é timina, então adenina, timina. Quando eu tenho 3 é a guanina, então é adenina, timina, guanina. E assim por diante. Galera, sempre pelo tamanho da base, pelo tamanho do fragmento e pela cor que está sendo emitida no fluoróforo, eu consigo identificar. Então ela passa para um local lá no capilar do sequenciamento e vai eliminando essa coloração.
E fica mais ou menos assim. O analisador genético, ou a máquina de sequenciamento, como o pessoal fala, mostra dessa maneira que eu estou mostrando a figura para vocês, está vendo? Então ele mostra, e dessa forma eu consigo sequenciar todo o DNA que eu posso colocar lá. Isso é muito importante para estudar determinada doença, para estudar mutações, para estudar até a evolução nos seres vivos. Eu vou mostrar melhor aqui para você bater um print. Então, essa é a técnica de sequenciamento. Meus amores, essa técnica você vai realmente fixar resolvendo exercício. Então, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não entendeu? Esse é o bacana da videoaula. Volta. Às vezes a gente não entende primeiro. Volta, assiste de novo. Faça exercício, venha comigo no site, me pergunte, vai na monitoria. Mas o Tio QQ sempre vai estar aqui para ajudar vocês, tá? Um beijão e até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio QQ explica.